Queridos irmãos em Cristo, glória a Deus, irmãos, que alegria poder estudar a palavra de Deus juntos, irmãos. A palavra de Deus é conhecimento, conhecimento espiritual. Espiritual quer dizer eterno. As informações da eternidade estão aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Nós, do Libertos pelo Amor de Cristo, temos uma missão muito grande: trazer 1 milhão de pessoas, tirar da morte e trazer para a vida. E é isso que Jesus veio fazer, está escrito aqui. Nós estamos contando algumas histórias da Bíblia e hoje estamos falando uma das histórias do nosso Senhor Jesus. Os primeiros discípulos que Jesus trouxe para o reino de Deus. Jesus estava vindo então de uma cidade de Nazaré. Ele saiu de Nazaré para começar então seu ministério e foi morar em Cafarnaum, uma cidade um pouco mais populosa. Cafarnaum era margem do mar, uma cidade marítima. E ali moravam então algumas pessoas que Jesus encontrou e os chamou para o seu ministério. Mas aqui diz que Jesus estava então falando com o povo que estava sentado em trevas. O povo estava em trevas e naquele momento viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Preste bem atenção, irmãos. Jesus falando para uma multidão que estava em trevas. Trevas é falta de luz. E trevas, ele diz aqui, que significa morte. Estavam mortos. E para estas pessoas, a luz raiou. Que luz? Jesus Cristo. A salvação. E Jesus, então, iniciando ali o seu ministério, ele disse assim, olha, e desde então começou Jesus a pregar e a dizer, preste bem atenção, o que Jesus começou dizendo, as primeiras palavras de Jesus no seu ministério, dizendo assim, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Irmãos, arrependimento é o único quesito necessário para a transformação. Arrepender é deixar de ser, deixar de fazer, não fazer mais. Transformar, mudar, sair da morte, entrar para a vida. E aqui continuando ele diz assim, olha, e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos. Irmãos, Cafarnaum era uma cidade marítima. E Jesus, então, andando na praia, ele avistou 2 irmãos. Vamos ver quem eram esses irmãos. Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Vejam, irmãos, ministério de Cristo, começando dizendo, arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E Jesus precisava de auxiliares, alguém para ajudar no reino de Deus. Encontrou 2 irmãos,
Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, estavam lançando a rede nas águas para pegar peixes, porque eram pescadores. E Jesus disse então para eles assim, preste bem atenção, irmãos: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha que diferença! Eram pescadores de peixes. Vendiam os peixes para alimentar a população. A partir daquele momento, deixaram de ser pescadores de peixes e passaram a ser pescadores de homens. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Os pescadores de homens tinham o pão da vida para eles. Continuando então, diz assim, olha, e eles deixaram logo as redes e o seguiram. Verso 21, ele diz assim, olha, e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos. Irmãos, primeiro eram 2 irmãos e agora, de novo, mais 2 irmãos. Quem são esses 2 irmãos? Ele disse aqui, ó, e viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eram mais 2. Naquele momento, eles estavam consertando as redes. E chamou-os. Jesus viu os 2 trabalhando ali, consertando as redes, e Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, o seguiram. Vejam bem, eles eram filhos de um pescador. Estavam ali a trabalho do seu pai, consertando as redes. E Jesus chamou eles, e eles abandonaram as redes. Imaginem se fosse hoje, irmãos. Alguém está trabalhando no trabalho de seu pai e chegar alguém e chamá-los para um outro trabalho. Mas eles aceitaram prontamente. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. E dali então, irmãos, olha aqui, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Veja bem, já não era mais uma fama só em Israel. A fama de Jesus já começou a atingir um outro país, a Síria. Irmãos, esta história de hoje encerra aqui, mas temos na sequência outras histórias que vocês vão, com certeza, aprender muito. Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês, que o Espírito Santo esteja com vocês, ensinando as coisas do reino de Deus, ensinando a eternidade, como viver a eternidade. Amém, irmãos?